Bem-vindos à bancada eleitoral, a última para esta temporada de 2017-2018, para falarmos sobre o último jogo da época relativa ao Varzim. Varzim que esta manhã de sábado derrotou a Académica por 1-0, Varzim que bastava-lhe apenas pontuar, bastava-lhe um ponto, para assegurar de vez a manutenção nesta segunda liga. Isto para não cair em caso de derrota, em caso de igualdade pontual com outros clubes, que estavam de facto abaixo do Varzim, para não cair numa compilação tão complicada que poderia eventualmente ditar que o Varzim descesse de divisão. Não foi isso que aconteceu. Numa manhã soalheira, numa manhã de facto com uma moldura humana razoável nas bancadas, o Varzim defrontou uma Académica que já vinha, eu diria que meio derrotada. Isto porquê? Porque a Académica lutou até à jornada anterior para subir de divisão, facto que não aconteceu. Então, depois da derrota há 8 dias atrás em casa com o Cova da Piedade, retirou todas as esperanças aos estudantes de poderem sonhar com a subida de divisão. Subida essa que já está entregue, como sabem, ao Nacional da Madeira e também ao Santa Clara dos Açores. E nada melhor para o Varzim do que ter começado este jogo de uma forma descomprimida, sem pressão. Isto porque logo aos 40 segundos, imaginem, o Stanley tem a grande possibilidade de abrir o ativo. Um belo passe de Rubem Macedo, ele que foi o autor do golo do Varzim, e portanto aos 40 segundos o Stanley, em frente ao guardião academista, acaba por rematar ao lado, embora a bola ainda batesse no poste direito da baliza do guardião estudantil. Estava dado o primeiro mote para uma primeira parte bem conseguida do Varzim, e melhor ficou quando aos 18 minutos, então o Rubem Macedo acaba por marcar o único golo, o golo do triunfo, o golo que carimbou definitivamente esta permanência do Varzim nesta segunda liga. É uma jogada em que o Stanley faz uma enorme cobertura do esférico, ali sobre a meia-lua, não permite a aproximação do defesa central, que tentou a todo custo tirar-lhe a bola e quem sabe até cometer falta, não o conseguiu. Como sabem, Stanley é um jogador e que nos vai deixar pena, naturalmente, que ele vai regressar ao Portimonense, estava emprestado ao Varzim. É um jogador com corpo, tentou cobrir a bola, defender a bola, como ele bem sabe, e depois joga para o lado, onde Rubem Macedo, já no interior da área, desfere um remate bem colocado e fez na altura então o 1-0. Estava, como disse, dado o mote para uma primeira parte que foi naturalmente bem conseguida pelo Varzim, a justificar plenamente. Varzim que pelo mesmo Stanley podia ter chegado ao 2-0 ainda antes do intervalo, mas também a Académica ao minuto 40 acaba por estar muito perto de empatar, mas o Paulo Vítor esteve exemplar neste jogo e impediu então que os estudantes chegassem ao intervalo com a igualdade. Isso não aconteceu. O que se notou foi uma Académica para a segunda parte mais dominadora, mas era um domínio de facto consentido por um Varzim que teve que baixar as linhas, naturalmente, e que depois procurava jogar em contra-ataque. Varzim que neste jogo, imaginem, acaba por colocar ao lado de Stanley o Rubem Macedo, o autor do golo, isto num 4-4-2 muito bem delineado, muito bem feito pelo Nuno Capucho, e que efetivamente resultou. Foi a primeira vez nesta época que vimos Rubem Macedo em lugares a calcorrear terreno que não era propriamente o dele. E foi frutífero esse posicionamento do Rubem Macedo. Também nos vai deixar pena, naturalmente, para já, porque quanto a novidades só no decorrer da próxima semana, isto relativo à próxima época, porque o Rubem Macedo é um jogador emprestado, e veio no mercado de inverno, é um jogador emprestado pelo Futebol Clube do Porto. E, portanto, com o meio-campo povoado com o Estrela, Nelsinho, Jean-Philippe e o Juan Telas, o Rubem Macedo e o Stanley ocuparam, então, os lugares mais adiantados. E, como estava a dizer, gostamos, efetivamente, de ver Macedo nessa posição, ele que criou muita dificuldade. É que é um jogador rápido, é um bom tecnicista, um homem dominador de bola e, portanto, deu muito que fazer à Académica. Estávamos, então, na segunda parte, a Académica estava a tentar dominar, mas acontece que o Rubem Macedo, aos 68 minutos, a um passe de Stanley, imaginem, os dois na frente, deram água pela barba àquela defensiva da Académica, que, parecendo que não, a perder por 1-0 e naquela situação do jogo,
não dava grandes mostras de emotividade, de reação, porque esperava-se uma outra reação da Académica. Não foi isso que aconteceu e, portanto, aos 68 minutos, o Stanley faz outro passe muito bem feito para o Rubem Macedo, que quase marca. A bola passou, de facto, ao lado da baliza da Académica. Até final, foi mais um saber, digamos, para quem estava do lado de fora, como é que paravam os outros resultados. Como sabem, nesta jornada, todos os jogos, praticamente 2, ficaram para o dia da amanhã, 2 que já não interferem em termos de tabela classificativa, ficaram para o dia de amanhã, domingo, mas a maioria dos jogos foram todos hoje e à mesma hora. Nós, nesse aspecto, quer o início do jogo, quer o início da segunda parte, só o delegado da Liga, em comunicação com alguém que superintende tudo isto, portanto, com ligação também aos outros campos, só o delegado da Liga que dava ordem ao árbitro para o recomeço. Portanto, tudo isto foi no mesmo dia, à mesma hora, e como eu disse, até final, enfim, não houve assim mais nenhum lance, digamos, de perigo. O Varzim acabou por controlar, o Varzim que fez um jogo até, eu diria que pacífico, perante uma moldura humana vinda de Coimbra, eu diria no mínimo aceitável, porque para quem praticamente tinha deixado as esperanças de subida em Coimbra há 8 dias atrás, como dissemos, portanto ainda vieram até à Póvoa na tentativa de pelo menos agarrar o terceiro lugar, porque creio que a Académica no terceiro lugar iria de facto fazer prevalecer aí um problema surgido com o Santa Clara quanto à utilização de alguns jogadores, mas isso depois seria na Secretaria que a Académica iria de facto colocar em causa essa subida do Santa Clara. Não aconteceu, a Académica acaba por perder, fica então em quarto lugar. Quem ocupa a terceira posição é o Académico de Viseu, imaginem, o Académico de Viseu que faz 64 pontos, a Académica fica em quinto, então com 63. O Varzim, terminado que está este campeonato, esta prestação na segunda Liga, tem 50 pontos, está no 10º lugar, poderá baixar caso amanhã o Vitória de Guimarães, que joga com o Nacional da Madeira, caso o Vitória de Guimarães pontue, portanto pelo menos ganhe para ultrapassar então a equipa do Varzim, mas em 10º ou em 11º lugar o Varzim, portanto conquista a permanência neste jogo que se esperava naturalmente difícil. A partir da próxima semana a vida será outra, naturalmente. Hoje já é o jantar de despedida do plantel do Varzim. Há jogadores, refirmo a jogadores brasileiros, que já têm passagem marcada para o Brasil, partindo imediatamente de férias. Portanto, só na próxima semana aqui o Varzim. Aliás, de há umas semanas para cá, quando se pensava que o Varzim já tinha a manutenção garantida, já se falava na reestruturação e tal, nas novidades para a próxima época. Acabou por não acontecer, só na última jornada que o Varzim carimbou esse passaporte da permanência e, como eu disse, só na próxima semana que irá saber mais novidades relativamente ao plantel do Varzim para a próxima época. Capucho, à partida, continua, mas há jogadores que, em fim de contrato, naturalmente, não irão renovar e então aí vamos ter Capucho desde o início da época, com um plantel todo ele, eu diria que bem estruturado, como se exige para o Varzim poder enfrentar mais uma época, que pelo menos que não passe pelas dificuldades que passou nesta, onde os seus responsáveis prometeram a subida, só que com o decorrer da época nós fomos vendo que efetivamente ainda não seria para esta época que o Varzim iria subir ao escalão maior do futebol português. Portanto, Varzim termina o campeonato a ganhar em casa a Académica, garante a manutenção, somou os 50 pontos, e na próxima época cá estaremos então para a Bancada Litoral, um programa que fizemos semanalmente nos últimos, suponho que 2-3 meses, e que tentamos levar até ao amigo espectador, ao polveiro, ao varzinista e todos aqueles outros que nos aturaram, digamos assim, durante este tempo todo. Procuramos levar aquilo que de melhor fez o Varzim nesta época futebolística, época 2017-2018. Até lá, podem contar com a Norte Litoral TV, porque nós vamos voltar na próxima temporada.